Olá, meu nome é João Pedro, eu sou mestrando em métodos adequados de solução de conflito pela Escola Paulista de Direito. Sou também especialista em Direito e Processo do Trabalho pela PUC de São Paulo, bacharel em Direito pela FMU e também advogado. Gostaria de agradecer à Faculdade Legale por estar disponibilizando o espaço dela para que eu possa divulgar o meu trabalho. E espero aqui estar alcançando as expectativas da instituição. Hoje eu trouxe um tema para conversar com vocês, para explicar para vocês, que seria, vou trazer para vocês um panorama geral sobre o Instituto da Arbitragem. Perfeito? Bom, quando a gente fala de arbitragem, algumas coisas vêm em nossa cabeça. Por exemplo, a arbitragem tem a ver com mediação, a arbitragem tem a ver com conciliação. É natural isso na nossa cabeça. Por quê? Porque são métodos, extrajudiciais de solução de conflito. Então isso é normal. Só que existe uma diferença nesses três, que eu acabei de mencionar aqui agora. A mediação e a conciliação, eles são métodos adequados de solução de conflito autocompositivos. E o que isso significa? Você não vai precisar ali de um terceiro decidindo sobre aquele direito que você está buscando, por exemplo. Já na arbitragem, você necessariamente vai precisar do terceiro decidindo sobre aquela questão que você levou à discussão. E por isso que a arbitragem é chamada também de método heterocompositivo de resolução de conflito. Perfeito? Por quê? Porque você precisa ali do terceiro, do árbitro, para decidir aquela questão. Tá? E por conta disso também, eu trouxe esse tema para falar com vocês. Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre um panorama geral da arbitragem. Vou explicar aqui um conceito para vocês, dizer também sobre a natureza jurídica da arbitragem, falar um pouquinho sobre arbitrabilidade, os princípios que rondeiam aqui a arbitragem, falar também sobre a convenção arbitral e, ao final, dar aqui algumas noções desse procedimento para vocês. Perfeito? Combinado? Vamos lá? Vamos dar uma olhada? É um tema muito legal, gente. É um tema muito bacana da gente acompanhar. Então vamos lá. Arbitragem. Quando a gente fala de arbitragem, a gente tem que pensar no seguinte, que é o método adequado de solução de conflito heterocompositivo. Heterocompositivo por quê? Que existe a figura de um terceiro que vai decidir sobre aquela questão que você está levando à discussão, a arbitragem. E na arbitragem também nós podemos levar à discussão apenas direitos patrimoniais disponíveis. Tá? Então, isso está dentro da própria disposição do artigo 1º da Lei 9.307 de 96, que é a Lei de Arbitragem, tá bom? Quando a gente fala de arbitragem, então, nós podemos discutir apenas direitos patrimoniais disponíveis. E também, quem pode levar alguma discussão à arbitragem são as pessoas capazes. Capazes do quê? De contratar. Tá? O artigo 1º da Lei de Arbitragem diz especificamente sobre isso. Tá? Essa disposição está presente nessa disposição legal. Perfeito? Então, esse seria aqui um conceito de arbitragem. Prosseguindo, a gente também pode dizer, vir a pergunta na nossa mente, qual que seria então a natureza jurídica da arbitragem? Ora, a arbitragem ela nasce de onde? Ela nasce do Código de Processo Civil? Ela nasce da Constituição Federal? Da onde é que ela nasce? Bom, é uma pergunta que a natureza jurídica pode responder. Vamos lá. Arbitragem, nós temos aqui 4 teorias sobre a natureza jurídica da arbitragem.
E eu vou falar aqui sobre elas, né, sobre essas 4 e qual o nosso país, né, o Brasil, adota aqui. Bom, a primeira teoria que nós temos, né, sobre a natureza jurídica da arbitragem é a teoria privatista. E o que isso significa? Significa dizer que a arbitragem ela nasce de um contrato, ela seria um negócio jurídico, né, propriamente dito. Então, a arbitragem tem natureza jurídica do quê? De contrato. A outra teoria que nós temos é a teoria jurisdicionalista, também chamada de publicista, que diz que a arbitragem ela é jurisdição. Lembram lá na faculdade, quando nós aprendíamos que jurisdição é o poder de dizer o direito? E quem pode dizer o direito? Né? Nós aprendíamos lá. É o Estado, o juiz. O juiz vai dizer o direito. Na arbitragem, quem vai dizer o direito? É o árbitro. Né? Então essa teoria faz sentido, não é? O árbitro que vai dizer o direito quando for invocado. Certo? Perfeito. Essa é a segunda teoria que nós temos. A terceira teoria é a teoria mista, em que junta questões relacionadas aqui à primeira, que é a teoria privatista, e a segunda, que é a teoria jurisdicionalista. E fala, olha, a arbitragem ela nasce de um contrato. E os seus efeitos são como os de jurisdição. Faz sentido também. E a quarta e última teoria que nós temos sobre a arbitragem é a teoria autônoma. Porque diz o seguinte, olha, a arbitragem ela é única. Ela não é nem privatista, ela não é nem jurisdicionalista, ela não é nem mista. Ela é única, ela é autônoma. Então ela tem aqui aspectos tão diversificados que a gente não consegue aqui discernir, a gente não consegue aqui colocar como sendo jurisdicionalista, sendo privatista, né? Então, essa teoria autônoma aqui, ela transforma a arbitragem como um ser único. E qual é a teoria, professor João, que é adotada aqui no Brasil? É a teoria jurisdicionalista, tá bom? Jurisdicionalista. Entende ser arbitragem ter natureza jurídica de jurisdição, tá? Então, vários autores, né, a doutrina é majoritária nesse sentido, e também a própria jurisprudência, tá? Então, se vocês pegarem alguma jurisprudência do STJ, vocês vão encontrar muitos ministros dizendo isso, que a arbitragem é jurisdição. Perfeito? Então, acho que até aqui deu para a gente entender, né, qual que seria a natureza jurídica da arbitragem, qual seria um conceito da arbitragem. Prosseguindo. Bom, quando a gente fala também de arbitragem, vem aquela pergunta, o que eu posso levar à arbitragem? Quando eu falei para vocês sobre o conceito, eu expliquei que nós podemos levar à arbitragem direitos patrimoniais disponíveis. Não foi isso? Eu falei isso para vocês. Só que aí vem um outro termo aqui que a gente pode utilizar para ficar mais assim técnico, que é o que pode ser arbitrável, né? O que consiste na arbitrabilidade? Bom, arbitrabilidade é a condição na qual aquele direito pode ir ou não à arbitragem. Ou seja, eu posso constituir aquele direito como um patrimonial disponível? Se eu conseguir, eu posso levar à arbitragem. Se eu não conseguir, não vou conseguir. Então, a condição aqui para você levar alguma discussão à arbitragem é ser o direito patrimonial e disponível. Tá? Então, quando cair, por exemplo, numa prova, alguma questão relacionada à arbitrabilidade, você já se lembra. É a condição para que alguma situação possa ir à arbitragem. Perfeito? Legal? Perfeito. Existem também algumas espécies de arbitragem, né?
Na realidade, existem duas, que é a arbitragem institucional e a arbitragem ad hoc. A institucional é aquela arbitragem que ocorre dentro dos parâmetros de uma instituição arbitral, de uma câmara arbitral. Perfeito? Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar da Câmara Arbitral Brasil-Canadá. Então, se você quiser levar alguma discussão arbitral, né, a essa câmara tem todo um regulamento que vai fazer com que a sua demanda seja ali apreciada. Tem um corpo de árbitros que vai apreciar essa sua demanda, certo? Então, se você vê, por exemplo, uma arbitragem que tenha por trás uma câmara arbitral, ali você já pode dizer que é uma arbitragem institucional. Agora, se você vê apenas um árbitro ali figurando como a pessoa que vai decidir, você pode dizer que seria uma arbitragem ad hoc, que é a arbitragem que não existe ali por trás uma instituição. E sim, o próprio árbitro ele vai fazer todo o serviço ali, por exemplo, de secretaria, né? Então ele vai ter ali, ele vai contratar as pessoas ali na hora para fazer todo aquele serviço de secretaria. Coisa que ele já teria numa instituição arbitral, por exemplo. Tá bom? Então, só para a gente entender mais ou menos. Quando você vê a arbitragem institucional, é porque tem uma câmera por trás. Quando você se depara com um árbitro apenas, provavelmente aquela situação será uma arbitragem ad hoc. Perfeito? Vamos prosseguir. E quando a gente fala de arbitragem, também a gente precisa entender quais seriam os princípios da arbitragem, não é? Vamos lá, vamos entender. Existem 3 princípios na arbitragem. O primeiro princípio é o princípio da autonomia privada. Ora, a arbitragem no Brasil, ela é voluntária, não é forçada. Não é forçada. Então as partes vão escolher se querem ou não ir à arbitragem. Tá? Então, autonomia privada. Outro princípio que nós temos, que é esse do meio que eu falei para vocês, que eu vou falar para vocês, que é o princípio competens. Apesar de ser um nome, né, estranho, estrangeiro, ele não é nada difícil. Competens, ao pé da letra, significa princípio competência. E esse princípio, ele assegura ao árbitro a oportunidade deste dizer se é competente ou não, tá? Se é competente ou não para aquela demanda arbitral. Ou seja, a primeira palavra aqui vai ser sempre do árbitro. Para a gente entender um pouco melhor esse princípio, vamos pensar na seguinte situação. Você firma, né, um contrato e nesse contrato existe uma cláusula arbitral. Nessa cláusula arbitral, né, você diz, olha, qualquer discussão, qualquer problema que nós tivermos aqui nesse contrato, a gente vai levar essa discussão para arbitragem. Tá bom? A outra parte diz, tá bom, concordo. Só que aí chega no determinado dia, aquele contrato, um não cumpre o que o outro fala, e aí o que acontece? A outra parte fala, não vou à arbitragem, o que é isso? Eu vou levar a discussão lá para o judiciário. Aí o que acontece? O judiciário vai olhar aquela petição inicial e dizer, olha aqui. Porque a outra parte, quando apresentar, né, a resposta, vai dizer, olha, nós fizemos um contrato em que nesse contrato há uma cláusula arbitral. Então, excelência, por favor, extinga esse processo para que ele volte na arbitragem e para que a arbitragem aqui seja obedecida. E é o que o juiz de direito vai fazer, né? Então, esse princípio competência assegura isso, tá?
É a oportunidade, né? As partes aqui têm a intenção de ter a arbitragem como método adequado de solução de conflito, e esse princípio assegura esse acesso, né, essas partes à jurisdição arbitral. Perfeito, perfeito. Esse é o objetivo do princípio competens, tá? E por último, nós temos aqui o princípio do devido processo legal. O que significa? Bom, se existe aqui um procedimento arbitral, né? É um processo, então as partes aqui terão um momento de apresentar a sua defesa, produzir a sua prova, né? Então, como se fosse num processo judicial, a gente vai ter aqui assegurado na arbitragem também. Ninguém aqui tem que ser enganado, tá? Essa é a questão. E aqui, gente, também, tá? Então falamos aqui dos 3 princípios que permeiam a arbitragem. Vale aqui trazer para vocês, né, qual seria a legislação aplicável aqui para a arbitragem. Então nós temos, né, a Lei 9.307/96, que é a lei de arbitragem. Também posso mencionar aqui o Código Civil e o Código de Processo Civil. Tá? Cito esses dois por quê? Porque a arbitragem, no momento em que você escolhe, né, a arbitragem como seu método adequado de solução de conflito, você vai estar inserindo, né, por exemplo, uma cláusula arbitral num contrato, e ali você precisa de todos os requisitos do Código Civil para você firmar um contrato. E quando eu cito o Código de Processo Civil, é por conta do procedimento, né? Então vamos supor, que nem eu falei lá do princípio competência. Se a parte alega, né, no processo que existe uma cláusula arbitral, o juiz ele vai extinguir o processo em resolução de mérito para que aquela questão seja apreciada na arbitragem. Perfeito? Então eu cito porque é necessário aqui também que vocês saibam dessa questão. Tá bom? Prosseguindo. A arbitragem é um tema interessante. Parece que parece ser um tema um tanto distante da gente, mas não é. Por incrível que pareça, a arbitragem está crescendo no Brasil. Isso é bom, é o futuro, tá bom? Bom, prosseguindo, eu mencionei, né, no tópico anterior até algumas questões relacionadas à convenção arbitral, né, que seria a cláusula arbitral. E aí eu chego aqui e converso com vocês, né, que para você, de fato, escolher a arbitragem como seu método adequado de solução de conflito, o que você tem que fazer? Né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que constituir aqui uma convenção arbitral, tá? E o que é a convenção arbitral, João? A convenção arbitral, ela consiste em 2 espécies, tá? A primeira é a cláusula compromissória e a segunda é o compromisso arbitral. Poxa vida, você está complicando minha vida, meu amigo. Não estou, não. Então, a cláusula compromissória, ela é feita em que oportunidade? Ela é feita no momento anterior ao conflito. E ela é inserida onde? Por exemplo, num contrato. Então você faz ali, por exemplo, um contrato de compra e venda e fala, olha, vamos colocar aqui uma cláusula arbitral? Ah, vamos. Existe conflito? Não existe. Então você vai inserir uma cláusula arbitral. Perfeito? Então, dica: cláusula arbitral, momento anterior ao conflito. E quando eu falo de compromisso arbitral, João? Bom, o compromisso arbitral ele vai ocorrer no momento posterior ao conflito. Ah, entendi. Então eu firmo o compromisso arbitral quando o conflito já existe? Isso mesmo, o conflito existindo. Se eu quero, ao invés de levar ao judiciário essa questão, eu quero levar à arbitragem, faço um compromisso arbitral. Perfeito? Esses dois compõem aqui a convenção arbitral, tá? Então, aqui, só que existem alguns requisitos. Por exemplo, quando eu vou fazer uma convenção arbitral, né,
a cláusula compromissória, eu tenho que seguir ali alguns requisitos. E o requisito principal é dessa cláusula compromissória ser escrita. Né? Ser escrita. O artigo 4º aqui da Lei 9.307, ela deixa claro isso. Tá? Então, não é assim de boca. Né? Você tem que fazer conforme a disposição legal. Perfeito? Bom, aqui é apenas para a gente entender um pouco mais. Existem dentro aqui desse tema de cláusula compromissória, a cláusula compromissória é o que eu falei, né? O momento anterior ao conflito. Eu posso dizer para vocês que existem aqui 4 espécies de cláusula compromissória. A primeira aqui que eu posso citar é a cláusula cheia. Legal. Cláusula cheia, o que significa? Significa ser a cláusula completa, a cláusula que todos gostam de ver. Por quê? Porque nessa cláusula tem todo o procedimento arbitral. Né? E se você observa uma cláusula cheia, o que você faz? Você já pode iniciar a arbitragem, porque ali já possui, por exemplo, todo o passo a passo do procedimento arbitral. Então, provavelmente você vai pegar um regimento de uma câmara arbitral, colocar nessa cláusula, né, compromissória, e ali você já vai iniciar a arbitragem quando do surgimento desse conflito. O melhor dos mundos. Agora, quando a gente fala da outra espécie, a gente está falando da cláusula vazia. Poxa, bom, ok, você falou que a cláusula cheia é aquela cláusula que é completa. Logo, eu imagino que a cláusula vazia é incompleta, não é verdade? Você está certo. Você está certo. A cláusula vazia, ela não é tão ruim. Por quê? Porque ela traz a intenção das partes, que é de levar o conflito à arbitragem. Certo? Só que ela não contém os requisitos ali da cláusula cheia. Então não contém como vai ser o procedimento, como vai ser a citação, ou seja, não tem, mas tem ali a intenção das partes de escolher a arbitragem, tá? Só que aí existe um outro tipo de cláusula, que é pior, que é a cláusula patológica, né? Quando a gente vê cláusula patológica, aí a gente já fica um pouco mais receoso. Por quê? Que é aquela cláusula que está lá, né, da resolução do conflito, por exemplo. Aí você olha, abre, olha e fala, o que é isso? A gente não vai utilizar o Poder Judiciário para resolver o conflito. E ali a gente não sabe qual meio adequado de solução de conflito as partes estão escolhendo. É o que? Mediação? Conciliação? Né? Arbitragem? Então é uma cláusula ali que não te dá essa clareza. Perfeito? E também, cláusula patológica, quando, outro exemplo aqui, quando você coloca em discussão um direito que não poderia ser levado à arbitragem. Né? Então, temos aqui esse exemplo. E por último, nós temos a cláusula escalonada, que é aquela cláusula em que a gente coloca um outro método adequado de solução de conflito junto com a arbitragem. Então vamos lá. Um exemplo. Eu faço o contrato, nesse contrato eu faço uma cláusula escalonada e coloco. Então, se surgir algum conflito, a gente vai resolver esse conflito, em primeiro lugar, pela mediação. Se não der certo a mediação, a gente parte para a arbitragem. Perfeito, é uma cláusula escalonada. Então você utiliza a mediação primeiro e depois a arbitragem, caso a mediação não surte ali o efeito que você quer. Tá bom? Então, 4 espécies da cláusula compromissória. Quais são? Cláusula cheia, cláusula vazia, cláusula patológica e a cláusula escalonada. Perfeito? Então é isso, né? Bom, acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Esse panorama geral da arbitragem. Então espero que eu tenha aqui atingido o objetivo. Deixo aqui o meu contato.
que é a minha rede social, que é o Instagram, que é o @advjpadf, @advjpadf, uma rede em qual eu coloco ali atualizações sobre o direito, gravo alguns vídeos também. Então, caso queiram visitar essa minha página, estarei ali à disposição. Caso queiram também mandar alguma mensagem com alguma dúvida, também fico à disposição e terei o maior prazer de responder vocês. Tá ok? Tá bom? Então, finalizo aqui e agradeço a oportunidade. Um abraço e fiquem bem. Obrigado.